Muito bacana, vamos lá, muito bem-vindos. Eu sou Nestor Távora, professor de processo penal. Vou estar com vocês aqui nessa análise das questões para o concurso de delegado de polícia. Uma grande responsabilidade, analisar a matéria à luz do pacote anticrime, trazer as tensões dos tribunais superiores, os tópicos acadêmicos que são sempre lembrados na prova de delegado, o que a gente espera de cada uma das bancas examinadoras, aquilo que está hoje em evidência e, sem dúvida, toda a indexação importante das novas leis, das súmulas e dos precedentes nos tribunais superiores. Como hoje é a nossa primeira aula, eu já quero consignar o nosso contato eletrônico, talvez seja aí uma ferramenta extra classe bastante eficiente, onde você pode equacionar eventuais dúvidas, formular algumas provocações, e de todas as ferramentas eletrônicas, o Instagram me parece ainda hoje ser uma das mais utilizadas. Então vou deixar aí, pode jogar a lousa pra gente, o nosso Insta, o @Nestor_Távora. E lá no direct a gente pode se comunicar e tirar eventuais dúvidas no contexto de cada uma das aulas. Bacana? Vou usar bastante a ferramenta eletrônica, exatamente para que você tenha percepção visual de cada questão que eu vou enfrentar e para que a gente possa não só encontrar o gabarito, mas também comentar as demais assertivas e entender a razão do descarte de cada uma delas. Tudo bem? Boa sorte para a gente. Vamos então começar os trabalhos. Pode jogar a lousa. Questão de número 1. A partir de uma notícia-crime, a autoridade policial da delegacia de Goiôerê, Paraná, instaurou inquérito policial em desfavor de LR, pela prática do crime previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, da defraudação de penhor. Após várias diligências, a autoridade entendeu que o fato é atípico. Importante isso. Nesse caso, a autoridade policial deverá: assertiva A, elaborar o relatório e encaminhar o inquérito à corregedoria para o arquivamento. Eu vou descartar essa assertiva, absolutamente equivocada, mas é importante consignarmos que não temos arquivamento dentro do Departamento da Polícia Civil. O arquivamento, ele hoje sofre uma tensão, vamos perceber, em virtude da reformulação promovida pelo pacote anticrime, mas que está suspensa. Todavia, não cabe à polícia arquivar o inquérito. A lógica para a polícia é que o inquérito é um procedimento indisponível. Em última análise, uma vez deflagrado o inquérito, ele deve ser concluído e encaminhado à autoridade competente. Nem o delegado arquiva inquérito e muito menos qualquer outro órgão inerente à estruturação da Polícia Judiciária Estadual. Portanto, essa primeira questão falsa e a base normativa dentro do Código de Processo Penal, negando à Polícia Judiciária o arquivamento da investigação, joga a lousa, é exatamente o artigo 17 do CPP. Tudo bem. Agora, assertiva B de bola. Elaborar o relatório e encaminhar o inquérito a juízo. Verdadeiro, à luz do artigo 23 do CPP. Todo inquérito iniciado será concluído e encaminhado à autoridade competente. À luz do CPP, que é lei federal, esse inquérito será remetido a quem? Ao juiz. É o que está no artigo 23. Em algumas unidades da federação, o inquérito é remetido diretamente ao MP. Mas essa matéria, ainda hoje, está sendo discutida nos tribunais superiores quanto à constitucionalidade da regulação normativa, que aconteceu por lei estadual e o Supremo declarou a inconstitucionalidade, e nós temos uma resolução do Conselho da Justiça Federal tratando essa tramitação do inquérito entre a polícia e o MP. Mas numa prova para delegado, lei federal. E o código indica que o inquérito será remetido ao juiz. E quem será esse juiz? Posso trazer valor agregado? O juiz das garantias. Então eu conjugo o 23 do CPP, pode jogar a lousa, com o artigo, olha a conjugação, com o artigo 3º B
do CPP. Então, qual o juiz que receberá o inquérito? O juiz das garantias. Sensacional. Então, gabarito, nossa letra B de bola, mas eu vou avançar. Olha a assertiva C. Encaminhar o inquérito ao Ministério Público para o arquivamento. Falso. À luz da lei federal, o inquérito será encaminhado ao juiz. Agora, avança comigo, pode jogar a lousa, assertiva D de dado. O delegado deve arquivar o inquérito e comunicar o arquivamento ao distribuidor criminal. Isso aqui é invenção. O delegado não arquiva inquérito à luz do artigo 17 do Código de Processo Penal. É de escola arquivar o inquérito e comunicar o arquivamento à Corregedoria da Polícia Civil. Também totalmente equivocado. O delegado não tem atribuição legal para promover o arquivamento. Quem é que arquiva o inquérito? Ora, o arquivamento ainda hoje acontece por ato do juiz, pressupondo requerimento do Ministério Público. A forma original, onde há décadas nós estudamos um procedimento pacificado, é que o membro do MP, se for o caso de arquivamento, requer ao juiz e o juiz, concordando, homologa, o que caracteriza o arquivamento como um ato complexo. O que o pacote anticrime trouxe de pretensão de inovação? Que o promotor arquive o inquérito, ele ordena o arquivamento e submete o arquivamento por ele ordenado à homologação por uma instância de revisão dentro do próprio MP. Ora, essa novidade, trazida pelo pacote anticrime, no caput do artigo 28 do CPP, ela está suspensa por deliberação do STF. Então, o arquivamento interna corporis, dentro do próprio MP, ainda não nasceu. Tudo bem? Bacana? Então, me permita avançar, joga a lousa, saio da questão 1 e vou ingressar na questão de número 2. MD recebe uma mensagem via celular com os seguintes dizeres: se você chegar perto da minha neta novamente, eu vou acabar com sua raça. Esse é o último aviso. A remetente teria sido JS, sua vizinha. Após o ocorrido, MD procura auxílio na delegacia de polícia competente, relatando o ocorrido. Diante do exposto, a providência a ser adotada na delegacia é, ora, convenhamos, nós temos aí, a priori, um crime de ameaça. A ameaça consignada no artigo 147 do Código Penal, e é importante consignar que a ameaça é um crime de ação pública condicionada à representação. Tudo bem. Só que o crime de ameaça é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, preenche a órbita de atuação do juizado especial. Ora, perante uma notícia de um crime de ameaça, você, delegado ou delegada, deverá patrocinar a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, com a correspondente remessa ao juizado especial criminal. Eis a lógica do artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Então vamos às assertivas. Pode jogar a lousa. Ora, assertiva A. O delegado deve elaborar termo circunstanciado com posterior remessa ao juizado especial criminal. Ora, assertiva verdadeira é o nosso gabarito, à luz do artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Eis o nosso gabarito esperado. Veja que a banca examinadora, ela não vai trazer um cenário óbvio, clarividente, dizendo ou alertando que a ameaça é infração de menor potencial ofensivo. Ora, pela presença, pela frequência do crime de ameaça nos nossos concursos, é natural que essa interpretação precisa ser sua. Agora, vamos às demais assertivas? Joga a lousa. Diz a assertiva B de bola. Orientação a MD a comparecer previamente em um cartório para lavrar um ata notarial, pois não se pode instaurar inquérito policial sem que haja
provas concretas do suposto crime. Ora, convenhamos, falso. A ata notorial, no dia a dia da atividade prática, é um excelente apoio para revelar crimes praticados virtualmente. Tudo bem, mas a notícia do fato perante o departamento de polícia é para que aquele fato seja apurado. E não é o noticiante que terá essa incumbência de formulação da ata notarial como pressuposto para uma apuração, para uma investigação na órbita policial. Então, descartada, agora joga lousa. Me permita ingressar na assertiva C de casa. Lavratura de boletim de ocorrência para dar início ao inquérito policial. Ora, falso. Ameaça é infração de menor potencial ofensivo e o boletim de ocorrência, tão debatido no dia a dia, mas sem tratamento no Código de Processo Penal, ele nada mais é do que um registro administrativo de que alguém compareceu no departamento de polícia. Então ali nós temos um ato documental, mas essencialmente administrativo. Ora, a notícia crime é uma mola propulsora para que o procedimento investigatório seja deflagrado. Ou o inquérito policial, como normalmente acontece, ou o termo circunstanciado nas infrações de menor potencial ofensivo. Então, não é o caso de inquérito policial, descartada, e a questão do boletim de ocorrência é um registro administrativo sem tratamento no nosso Código de Processo Penal, no capítulo de inquérito. Tudo bem, agora joga a lousa. Me permita ingressar na D de dado. Aconselhamento ao MD para protocolar uma queixa por meio de um advogado, visto que a autoridade policial não pode agir no âmbito da ação penal privada. Ora, falso. A queixa-crime é a inicial acusatória que demarca o exercício de uma ação penal privada. A ameaça não é um crime de ação privada, é um crime de ação pública condicionada à representação. E, para além disso, é evidente que nós temos investigação policial nos crimes de ação penal privada. O detalhe é que o pressuposto para a adoção de providências investigativas é a manifestação de vontade do legítimo interessado. Tanto num crime de ação privada, quanto num crime de ação pública condicionada, o pressuposto para a adoção de providências investigativas é a manifestação de vontade do legítimo interessado. É o que você extrai tanto do parágrafo 4º quanto do parágrafo 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Bacana? Só que nesse caso não é crime de ação privada, então uma recomendação absolutamente disparatada e, para além disso, mesmo em se tratando de crime de ação privada, temos sim o contexto da instauração de uma investigação. Bacana? Avanço, joga a lousa e vou ingressar agora na questão, melhor, na assertiva E. Instauração de imediato inquérito policial, dada a possibilidade de prisão em flagrante de JS. Ora, convenhamos, falso. Infração de menor potencial ofensivo, então não é o caso de instauração de inquérito, mas para além disso, a questão flagrancial aí, ora, ela não estaria evidenciada. E também é questionável a questão do flagrante nas infrações de menor potencial ofensivo. Em infração de menor potencial ofensivo, delegados e delegadas, nós temos captura e condução coercitiva. Mas a lavratura do auto de flagrante é substituída pelo TCO e a libertação do capturado independe do pagamento de fiança, desde que ele seja imediatamente encaminhado ao juizado especial ou assuma o compromisso de comparecer oportunamente no juizado especial. É o cenário do artigo 69 da Lei 9.099. Então, temos captura e temos condução coercitiva, mesmo em infração de menor potencial ofensivo. Agora, a lavratura do auto de flagrante normalmente é substituída por TCO e a liberação do sujeito independe de fiança. Agora, olha a moeda de troca. Para tanto, é necessário que ele seja imediatamente encaminhado ao juizado ou assuma o compromisso de comparecer no juizado especial. Tudo bem? Me permita avançar, joga a lousa, saio da assertiva E e vamos para a questão de número 3. VM e HR
são candidatos ao cargo de vereador na cidade de Pérola do Oeste. Em um debate transmitido pela rádio local, VM faz inflamado discurso e arremata com a frase de caráter dúbio: HR tem esse expressivo patrimônio porque pegou na mão grande, é amigo do alheio. HR, sentindo-se profundamente ofendido, procura a tutela de seus direitos por meio de um advogado. Diante do caso prático, assinale a alternativa correta. Perceba o seguinte: em tese teríamos aí crime contra a honra. Os crimes contra a honra são delitos de iniciativa privada. Tudo bem. E a pretensa vítima, diante de uma frase dúbia, diante de uma frase que gera indignação, perplexidade, mas uma grande interrogação acerca do seu próprio significado. Ora, como elemento preparatório para o ajuizamento de uma ação criminal, nós teríamos ali um pedido de explicação regulado no próprio Código Penal, mais precisamente no seu artigo 144. Ora, a pessoa que é a autora desta frase dúbia, ela seria convocada pelo juiz criminal para prestar o esclarecimento e indicar o que é que ela quis dizer com aquela expressão. E aí, diante do convencimento do pretenso ofendido, a ação criminal pode ou não ser ajuizada. No dia a dia forense, a formulação do pedido de explicação, ela coloca o problema adiante. Ela coloca, me permita o jargão popular, o bode na sala. Porque o autor da frase vai ser convocado para se explicar. Ora, e se a explicação não for convincente, ou se for uma explicação mal engendrada, ali poderia, então, estar evidenciado o convencimento da pretensa vítima para o ajuizamento da ação penal privada. Lembre que na ação penal privada, nós temos um prazo que é de 6 meses, e o prazo é contado do conhecimento da autoria do crime. A partir do momento que eu sei quem é o suposto autor do delito, eu tenho prazo de 6 meses para protocolizar a ação penal privada por meio da minha queixa-crime, que é a inicial acusatória. Uma vez perdido o prazo, temos decadência. E a decadência leva à extinção da punibilidade. Nestor, esse pedido de explicação idealizado no Código Penal, ele interfere em alguma medida no prazo para o ajuizamento da ação privada? Não. Mas sabe por quê? Não é para decorar, é para assimilar o instituto. Esse prazo é decadencial. E o prazo decadencial é um prazo fatal. Prazo decadencial não tolera suspensão, não tolera interrupção ou prorrogação. Portanto, vamos para as assertivas. Joga a lousa para mim. Ora, assertiva A. O advogado poderá ingressar com um pedido de explicações preparatório ao oferecimento da ação penal privada, providência que suspende o prazo decadencial enquanto não houver decisão judicial. Falso. Ora, prazo decadencial é prazo fatal. Não se suspende, não se interrompe, não se prorroga. Já pensou se o pedido de explicações tivesse interferência no prazo? Nós teríamos ali a própria negação, a figura do rótulo de prazo decadencial. Agora, pode jogar a lousa. Vamos para a assertiva B de bola. O advogado poderá ingressar com um pedido de explicações preparatório ao oferecimento da ação penal privada, providência que não interrompe o prazo decadencial. Verdadeiro. Matéria que eu posso extrair lá do artigo 144 do Código Penal. É o gabarito que nós estávamos procurando. É a referência para o nosso concurso. Agora vamos às demais assertivas. C de casa. O advogado poderá ingressar com um pedido de explicações preparatório ao oferecimento da ação penal privada,
providência que prorroga o prazo decadencial de 6 meses. Ora, bastava ter ali ciência e confiança quanto aos desdobramentos da natureza jurídica do prazo. Se o prazo é decadencial, ele é fatal. Não se interrompe, não se suspende, não se prorroga. Então, qualquer assertiva que trilhe caminho diverso, ela vai estar invalidada. Joga a lousa. Vamos para a assertiva D de dado. Independentemente da propositura do pedido de explicações, o prazo para o oferecimento da ação penal privada é aumentado em 1/3 em virtude do número potencial de pessoas que tiveram conhecimento da ofensa. Falso. Ora, promover uma ofensa que atinge a honra por meio que facilite essa divulgação é um elemento de exasperação da pena, se o sujeito for condenado, e não, obviamente, de intromissão no prazo para ajuizar a ação penal privada. Esse prazo é decadencial, insisto, não se suspende, não se interrompe e não se prorroga. Beleza? Então joga a lousa. Me permite avançar para a assertiva E. O advogado deverá ingressar, olhe o cuidado com a terminologia, deverá ingressar com um pedido de explicações imprescindível para a propositura da ação penal privada. Falso. O pedido de explicações é uma mera faculdade. E veja que o caput da assertiva da questão, ora, ele nos traz um contexto onde as palavras empregadas, a frase empregada é dúbia. Ora, se eu já estou convencido que minha honra foi atingida, eu já posso ajuizar a ação. O pedido de explicações ele é meramente facultativo. A pretensa vítima é que pode ou não optar por esse ato formal. Tudo bem? Bacana? Agora me permita avançar, pode jogar a lousa. Eu quero destacar com você a assertiva 4, ou melhor, a questão de número 4. Tício está sendo processado pela prática do crime de roubo. Durante o trâmite do inquérito policial, entra em vigor determinada lei, reduzindo o número de testemunhas possíveis de serem arroladas pelas partes no procedimento ordinário. A respeito do caso descrito, é correto que, veja, olha o detalhe, na tramitação do inquérito, nós temos uma nova lei que entra em vigor e reduz o número de testemunhas possíveis. Ora, por favor, só um parêntese. No procedimento comum de rito ordinário, que é o mais frequente no nosso dia a dia forense, podem ser arroladas até 8 testemunhas para cada fato criminoso imputado. No procedimento sumário, até 5 testemunhas para cada crime imputado e no sumaríssimo até 3 testemunhas. Na primeira fase do júri, 8 testemunhas e na segunda fase do júri, 5 testemunhas, sempre para cada crime imputado. Agora, a questão aborda a lei processual nova confrontada com o espectro temporal. E a matéria, ela é versada no artigo 2º do CPP. Uma nova lei processual, ela tem aplicação imediata. Pouco importa se a nova lei processual é benéfica ou maléfica. Ah, Nestor, mas a nova lei processual surgiu depois da prática do delito. Isso é irrelevante. Uma nova lei processual, ela atinge o processo no estágio em que o processo se encontra. E os atos processuais anteriores já implementados, eles serão considerados válidos. Nós adotamos no Brasil o princípio do tempus regit atum. Vale dizer, o ato processual é regido pela lei processual em vigor no momento da sua implementação. Tudo bem, claro que esse comando do artigo 2º do Código de Processo Penal não atende, não abarca todas as especificidades que podem acontecer. Quer ver um exemplo muito marcante, muito frequente nos nossos concursos? Uma nova lei processual que redefine o sistema recursal.
ela vai ter aplicação imediata? Vai. Só que a lei processual que regula o recurso é a lei em vigor no momento do nascimento da pretensão recursal. E quando é que a pretensão recursal ela aflora? Quando é que a pretensão recursal é deflagrada? No momento em que a decisão é proferida e ganha visibilidade. Então ali é que nasce a minha pretensão recursal. A lei processual que vai reger o meu recurso é a vigente no momento do nascimento da minha pretensão de recorrer. Então, em última análise, ora, a sentença foi proferida em audiência numa quarta-feira. Eu já saí intimado da audiência nesta quarta-feira. Ora, o prazo então para apelar começou a correr na quinta. Na sexta-feira, vem uma nova lei processual e altera o prazo para interpor a apelação. Ela vai atingir a minha pretensão? Não. Ora, por que essa nova lei processual não vai atingir o meu recurso? Porque a lei que vai orientar o meu apelo é a lei vigente no momento em que nasceu a minha pretensão de apelar. Ou seja, a lei processual vigente no dia em que a decisão foi proferida e ganhou visibilidade. A lei vigente naquela quarta-feira. Então, essa é a especificidade. Só que a questão nos traz uma nova lei processual que altera o número de testemunhas. O número foi reduzido. Lembre que as testemunhas da acusação são arroladas no momento em que a inicial acusatória é apresentada. E lembre que as testemunhas de defesa são arroladas no momento da apresentação da resposta à acusação. E se você interpretar, porque aí eu lanço você na questão doutrinária, que o número de testemunhas deve ser orientado pela lei processual vigente no momento em que começa a instrução, hoje, no procedimento comum ordinário, nós temos uma audiência de instrução, debates e julgamento concentrada, à luz do artigo 400. Então, esta nova lei processual, ela entrou em vigor na fase do inquérito. O Ministério Público nem tinha oferecido denúncia ainda. A defesa, depois da citação, não tinha ainda apresentado resposta à acusação. Não tem processo. Então, esta nova regulação do número de testemunhas tem aplicação imediata a esse caso? Sim. Eis o cenário interpretativo. Agora a gente precisa ir para as assertivas. Vamos ver como é que a banca examinadora trouxe a sua avaliação num contexto de interpretação. Então, joga a lousa. Olha a nossa assertiva A. Não se aplica a lei nova ao processo ditício em razão do princípio da anterioridade. Falso. Ora, o princípio da anterioridade da lei penal, ele não se confunde com a ideia do tempus regitiatum da lei processual penal. Uma nova lei processual tem aplicação imediata. Beleza. E o ato processual é regido pela lei em vigor no momento da sua implementação. Então não é o caso. Não vamos confundir as premissas processuais penais com as premissas inerentes ao direito penal. Agora joga a lousa. Assertiva B de bola. A lei que irá reger o processo é a lei do momento em que foi praticado o crime, à vista do princípio do tempus regitiatum. Falso. Ora, a lei processual, ela vai reger cada ato persecutório. Lembre, uma coisa é a data da prática do delito. Uma outra coisa é a implementação de cada ato persecutório. Cada ato persecutório será regido pela lei em vigor no momento da sua implementação. Eis a ideia. Percebeu? Então joga a lousa. Falso. Letra C de casa. Em razão do sistema da unidade processual, pelo qual uma única lei deve reger todo o processo, a lei velha continua ultrativa e, por isso, não se aplica a nova lei, mormente por ser esta prejudicial em relação aos interesses do acusado. Ora, falso. A nova lei processual terá aplicação imediata. E uma outra coisa importante, no momento do surgimento da nova lei ainda sequer existia processo.
A inicial acusatória sequer tinha sido oferecida, quem dirá recebida. Ora, temos aí hoje tensões acadêmicas muito firmes com relação a uma nova lei processual penal e a sua vigência no tempo. Tudo bem, mas o Código de Processo Penal, ele traz uma certa pacificidade. A lei processual nova tem aplicação imediata. Ela passa a reger os atos persecutórios dali por diante. E os atos anteriores são válidos, porque eles foram praticados em consonância com a lei vigente naquela época. Tudo bem? Agora, joga a lousa. Me permita ingressar na assertiva D de dado. Não se aplica a lei revogada ao processo ditício, em razão do princípio da reserva legal. Ora, por favor, convenhamos. A reserva legal, ela traz uma outra compreensão. A lei revogada não será aplicada realmente ao processo ditício. Teremos a aplicação da nova lei, em virtude da pretensão do tempus regit atum, e não da ideia de reserva legal típica do direito penal, na confrontação e aferição da própria tipicidade e os impactos de uma nova lei penal, se benéfica ou se maléfica, sempre tendo como orientação temporal a data da prática do delito. Isso aí é a orientação do direito penal. O direito processual penal segue uma referência de dinamicidade. Lei processual nova, aplicação imediata. E rege os atos persecutórios dali por diante. Não me interessa se ela é benéfica ou maléfica. Então, joga a lousa. Resta aqui pra gente, como gabarito, a nossa letra E de escola. Não se aplica a lei revogada porque a instrução ainda não se iniciara quando da entrada em vigor da nova lei. Ora, verdadeiro, à luz da exegese do artigo 2º do Código de Processo Penal, a nova lei tem aplicação imediata e como o ato que foi modificado pela nova lei processual não tinha sido deflagrado ainda, que é a própria instrução, a instrução vindoura que irá acontecer será regida pela nova lei. Tudo bem? Tranquilo? Aí está o cenário. Com isso, gabarito, letra E de escola, que estávamos a procurar. E no próximo bloco daremos continuidade às nossas questões, com cuidado, com zelo, e interpretando cada uma delas. Aguardo você. Até o próximo bloco.